Boa tarde. Quando o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, assumiu o poder em 2015, perguntaram a ele o porquê dele propor aquela ideia, o porquê dele propor aquele ministério tão igualitário na proporção entre homens e mulheres. Naquela ocasião, ele respondeu, porque estamos em 2015. É um motivo muito parecido que me traz aqui hoje, o fato de estarmos no século XXI. Apesar de que, cronologicamente, nós estamos no século XXI, mas, culturalmente, é como se nós estivéssemos ainda vivendo os padrões, os comportamentos e as tendências de vários séculos atrás. Isso porque a gente ainda perpetua certos padrões, certos comportamentos que nos limitam enquanto pessoas. E esses padrões, eles são impostos a nós simplesmente por causa do nosso gênero, porque nós somos homens ou porque nós somos mulheres, a gente deve se comportar de uma maneira prescrita, que basicamente nos limita. E muitas vezes é bem verdade que as pessoas são felizes cumprindo esses papéis, mas outras talvez gostariam de ter a liberdade de escolher, de não ser daquela forma. Nesse sentido, aos homens acaba se atribuindo a função de serem agressivos, de serem viris, para que a sua masculinidade não seja questionada. Da mesma maneira, eles precisam ser provedores, enquanto as mulheres elas precisam ser delicadas, ser recatadas, se responsabilizarem pelas tarefas do lar, pelo cuidado dos filhos. E existem pessoas que, de fato, cumprem sem questionar esses papéis. Existem outras, por outro lado, que não têm a opção e que gostariam de exercer tantos outros papéis. No entanto, a gente ainda se submete à falta de escolha. No entanto, a gente ainda se acaba tornando a mulher talvez uma figura mais submissa, coisa que provavelmente ela não deveria ser. E é justamente por isso, por causa dessa persistência desses padrões, desses comportamentos tão injustos e tão nocivos, que as mulheres tiveram que travar lutas durante vários anos, e lutas muito recentes, inclusive, para que elas tivessem direito ao voto, para que elas tivessem acesso ao mercado de trabalho, inclusive para que elas tivessem acesso a direitos mais básicos ainda, como a educação. Nesse contexto, vocês provavelmente se lembrem da figura da Malala, uma jovem que hoje tem 20 anos, é uma líder ativista respeitada no mundo inteiro, mas que aos 15 anos foi perseguida, foi considerada uma figura subversiva e bastante transgressora, e nessa perseguição chegou inclusive a ser baleada no Paquistão pelo grupo Talibã, simplesmente porque a causa dela desafiava o status quo, desafiava o lugar que a mulher deveria ocupar naquela sociedade. E aquele lugar era muito fixo para a cabeça dela. Não só para ela, mas para todas as meninas. Porque as meninas não devem necessariamente ocupar determinados tipos de lugares, elas podem querer sim ir além. E às vezes a gente parte do princípio de que elas estão sendo muito transgressoras quando elas querem ir além. Mas não, elas estão no direito delas. Elas querem simplesmente ser tão reconhecidas quanto os homens e não necessariamente se colocarem acima delas. Caso contrário, não faria sentido falar na ideia de igualdade. Quando a gente se compara, na verdade, quando o Brasil se compara com uma nação como o Paquistão, por exemplo, talvez a gente se ache um país muito avançado, muito bem resolvido no que diz respeito, sobretudo, a essas questões de gênero, mas a gente se ilude muito a nosso próprio respeito. A gente parte do princípio de que aqui, simplesmente porque a gente não utiliza burca, a gente pode vestir aquilo que a gente quiser. Estamos redondamente enganados, porque a gente sabe que quando a gente veste aquilo que a gente quer, especialmente nós, mulheres, a gente é ridicularizada, a gente está sujeita a diversos julgamentos e, para algumas pessoas, inclusive, a nossa roupa justifica um assédio. Essa questão do assédio deve nos tocar profundamente. Mas, antes dela, eu ainda quero falar também a respeito da questão da inclusão da mulher no mercado de trabalho. A gente parte do princípio ainda de que essa também é uma questão bem resolvida no Brasil, mas também não é. Porque não basta estar no mercado de trabalho, mas sim questionar em que condições a gente chegou nesse mercado de trabalho, e em que condições a gente está ocupando este mercado de trabalho. Isso porque, considerando as empresas privadas no Brasil, apenas 37% delas são lideradas por mulheres. No setor público, esse número é ainda menor, de 20%. Isso, apesar das mulheres serem maior parte da população, cerca de 51%, isso apesar delas terem ainda uma escolaridade um pouco maior do que a dos homens. Os homens estudam, em média, 7,6 anos, enquanto as mulheres estudam cerca de 8 anos. Essa questão ela é mais uma que marca esses padrões
ainda hierarquizantes e ainda misóginos também, que partem do princípio de que deve haver algum tipo de dominação entre gêneros. Porque sempre se partiu do princípio de que talvez o homem tenha uma capacidade a mais e a mulher, que sempre foi silenciada, nunca se falou a respeito da capacidade dela. Afinal de contas, o que é que nos torna, teoricamente, menos capazes do que os homens? A questão do mercado de trabalho está diretamente associada também à questão do assédio, que acontece tanto dentro quanto fora no mercado de trabalho. E prova disso são as lutas, por exemplo, as lutas e os questionamentos que têm acontecido em Hollywood, protagonizado por diversas atrizes, que se abrem e falam a respeito das condições às quais elas vêm sendo submetidas no seu ambiente de trabalho. Para falar do assédio, especialmente, a gente muitas vezes negligencia casos cotidianos dos quais nós somos vítimas. E quando a gente negligencia e a gente naturaliza isso, e a gente se silencia, a gente, na verdade, simplesmente acaba contribuindo para que essa realidade não seja de maneira nenhuma superada. Talvez os casos que nos despertem mais indignação são os casos mais extremos, mas tanto os casos considerados mais banais, infelizmente, que são mais negligenciados, quanto os casos mais extremos entram para as estatísticas, sem diferença. Mas como a gente se indigna provavelmente com os casos mais extremos, é bom citar um que aconteceu em São Paulo no ano passado, quando, dentro do transporte público, no ônibus, um passageiro ejaculou no pescoço da outra. Naquela situação, mesmo que a mulher tenha sido tão vulnerável e tenha sido colocada naquela situação, o juiz responsável pelo caso considerou que não havia sido estupro, porque não houve uso de violência, tampouco grave ameaça ou sequer constrangimento. E a palavra constrangimento, ela tem um peso especialmente grande, porque nós, mulheres, convivemos com constrangimento diariamente. Toda vez que nós somos alvo de um olhar mais indesejável, de um olhar mais indiscreto, cujo significado a gente conhece, ou toda vez ainda que o nosso corpo é tocado sem o nosso consentimento, porque se parte do princípio de que o nosso corpo não é nosso, ou de que o nosso corpo está a serviço de outra pessoa, mas não. E diante de casos como esse, seja ele o mais extremo ou o menor, considerado menor, o mais negligenciado, não interessa a roupa que a mulher estava vestindo ou o lugar que ela estava frequentando. Toda vez que você relativiza a palavra da mulher, você, ao invés de apoiá-la, você endossa o comportamento do agressor. E contribui para que isso seja ainda uma frequente e para que essa realidade ainda não mude no Brasil. Afinal de contas, por que a gente questiona roupa, lugar? Afinal de contas, o que a gente quer combater? É o assédio ou é o nosso direito à nossa própria segurança e à nossa própria liberdade? Para falar em números, a gente precisa citar que no Brasil, a cada 7 minutos, uma mulher é agredida. A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de estupro. E diariamente, 7 mulheres são vítimas de feminicídio. Morrem apenas por serem mulheres. Morrem apenas porque estão ainda sujeitas a uma lógica opressiva e misógina que parte do princípio de que nós somos menores ou de que nós devemos ser silenciadas por alguma razão. Toda vez que isso acontece, toda vez que as relações humanas, de alguma maneira, são hierarquizadas conforme o gênero, essa dominação dá lugar à desumanização. E aqui não se trata, por exemplo, de pedir direitos a mais, tampouco privilégios. Trata simplesmente da gente querer garantias de direitos que sempre foram tão acessíveis para os homens. E o que me traz aqui é o constrangimento diante de todas as histórias pessoais que eu tive que omitir. O que me traz aqui são as cicatrizes que eu sei que amigas minhas carregam, seja elas cicatrizes físicas ou psicológicas. E eu estou aqui ainda também, por muito respeito a todos os homens que frequentemente já se deram conta de que vale muito mais a pena nos apoiar. Porque a gente pode estar lado a lado e não faz sentido que um esteja acima do outro. A gente não pode colaborar para que essa lógica opressora ainda exista. E eu estou aqui ainda também agradecida e muito esperançosa, graças a uma geração de meninas que tem crescido cada vez mais consciente e tem renovado as minhas esperanças de dias melhores, especialmente para nós mulheres. Eu estou aqui por profundo respeito a uma mulher chamada Maria da Penha, que lutou pela sua sobrevivência, pela sobrevivência de tantas outras mulheres que sempre foram desprotegidas e não tinham uma lei que as amparasse. Estou aqui por todas as mulheres
que de alguma maneira se silenciam diante de relacionamentos abusivos por medo. Estou aqui por admiração ainda e respeito a todas as outras mulheres que tiveram coragem de denunciar. Estou aqui ainda movida por um sentimento de sororidade muito grande. E estou aqui porque, finalmente, lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada.